Oi, gente! Já fazia tempo que a gente não gravava o CairoCast. Hoje a gente tá com uma figura ilustre, a Fabíola. Eu brinquei que ela veio conhecer a Americana, então ela tá muito chique. De Já São Paulo para o mundo. E o mundo hoje é Americana. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de qualidade, segurança do paciente, mas principalmente sobre desafios e sucessos. Seja muito bem-vinda, Fá. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Flávia, Lu. Eu sou suspeita para falar de vocês duas, né? O quanto que vocês mudaram a minha vida em um ano, viu, gente? Em um ano, como eu olhei para outras coisas, como eu pude me desenvolver mais. Então, agradeço muito o convite. É um prazer para mim estar aqui com pessoas que eu admiro, falando de coisas que eu amo, junto com vocês. Olá, tudo bem, pessoal? Seja bem-vinda, Fá. Né? A gente pagou um pouquinho ela para ela falar essas coisas bonitas, tá bom? Mas é algo que a gente, ao desenrolar, vocês vão ver que tem conteúdo. Seja bem-vinda. E então, traga aí pra gente, quem é a Fabíola como pessoa? Vou contar uma história, tá? Vou contar uma história para vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória até aqui. Então, vou voltar na escola, tá? Lá na escola, um tempo atrás. Terminei o ensino médio, queria fazer graduação de comércio exterior, e não tinha como pagar a faculdade. Minha mãe falou, vai fazer o curso de auxiliar. Fiz o curso de auxiliar e me apaixonei e segui na carreira. Então, eu sou enfermeira de formação, trabalhei por mais de 10 anos em terapia intensiva infantil. Eu adoro trabalhar com crianças. E quando a minha criança chegou, eu fui para a área da qualidade, porque eu queria mais tempo com a minha primeira filha. E, na verdade, foi um olhar meio deturpado, porque um dia, saindo do plantão, super corrido, um plantão super difícil, e eu vi passando num corredor uma moça toda bonita, arrumada. Senta descabelada. Cabelo arrumado, de batom, feliz. Eu falei, gente, essa moça trabalha com o quê? Ela trabalha na qualidade. Eu falei, o que é qualidade? Eu já estava há 10 anos na assistência, eu não sabia que era qualidade. O que é qualidade? Ela cuida das acreditações, das notificações. E qual a formação dela? Ela é enfermeira. Eu falei, é isso aí que é você. Saí de lá, umas 8h30 mais ou menos, e cheguei em casa, fiz uma busca do que eu precisava para entrar naquele lugar. Enfim, em um mês eu acho que eu já estava matriculada na pós-graduação. E aí eu tenho um conceito comigo que é dar o primeiro passo, o Senhor vai construindo o resto. E foi o que aconteceu. Então eu comecei a fazer a pós, aí fui dentro da própria área onde eu trabalhava, fui mexer com indicadores, ajudar a minha chefia na época. Abriu no outro emprego que eu trabalhava em 2 empregos nessa época, um programa de trainee. Eu prestei, passei, era um trainee para a qualidade. E aí entrou a supervisão da qualidade para um outro hospital e eu aceitei o desafio e fui. Isso já fazem uns 11 anos, mais ou menos, já vai entregando a idade, né? Mas tá tudo bem, aqui é todo mundo jovem. E aí comecei a trabalhar na qualidade e foi quando eu descobri, gente, que aquele sorriso dela ali, aquele batom, era uma caixa. Era só uma ilusão de ótica. Não era daquele jeito. O cabelo não despenteava, mas o resto... Não, tudo tava... Eu acho que naquele dia, inclusive, ela deveria estar saindo de uma reunião. Ela tava sorrindo de desespero. Então, a Fabíola é mãe da Mariana e da Isabela, esposa do Júnior, que curte muito estar com a família e que a prioridade é a família. Então, hoje... Todas as minhas decisões são pautadas neles. É uma pessoa objetiva, determinada, ambiciosa. Então, assim, vocês vão ver que eu tenho grandes sonhos. E que, quando coloca uma coisa na cabeça, vai até o fim. Que ama a qualidade e segurança do paciente, ama desenhar processos para melhorar isso, porque entende que em algum momento eu vou deitar numa cama de hospital e eu quero, neste momento, que profissionais comprometidos com qualidade e segurança cuidem de mim. Não vou deixar a coisa mais importante, que adora ler livros. Que adora ler livros. E agora com um projeto diferente aí para trazer questões de alta performance, que eu também aprendi muito com essas duas no último ano.
e trazer para os profissionais isso, outras habilidades, outras ações que eles precisem para performar bem dentro do que eles fazem hoje, não se limitando a simplesmente ao conhecimento técnico, do que quer dizer qualidade e segurança, por exemplo. É isso. E para você hoje, autoconhecimento é importante? Muito. O que você ganhou com isso? Tudo. E você sabe que eu tinha uma dificuldade muito grande em parar para me olhar, porque quando você gasta um tempo se olhando, você se permite ver qualidades e defeitos também. E para mim isso era difícil. Para mim era difícil enxergar os meus defeitos. E para mim era difícil quando as pessoas me corrigiam. Então, se eu apresentasse, por exemplo, para vocês um projeto e vocês fizessem qualquer consideração, mesmo que fosse construtiva, para mim eu já tinha falhado. Porque eu deveria entregar perfeito. Então, eu não me permiti errar. Isso me afastou muito da minha família em relação a tempo, porque aí quando você quer tudo perfeito, nunca tá pronto, né? Então, eu ficava... Centraliza, sempre você faz tudo. Por muito tempo, às vezes, dentro do hospital, trabalhando na qualidade, porque eu queria tudo perfeito, isso me afastou um pouco deles, e confesso que para mim foi um impacto emocional considerável, porque aí você vai absorvendo, né, todas as demandas, você também sai um pouco do prumo, como diz minha mãe. Então, fazer essa pausa para me conhecer melhor, entender o que eram as minhas habilidades, quais eram as minhas fraquezas, fez toda a diferença, porque a partir do momento que eu me conheci, eu pude compreender a percepção do outro em relação ao que eu fazia e me adequar tanto para o outro quanto para mim, quanto eu me melhorar. Então, depois que eu fiz alguns testes, algumas avaliações para poder saber qual era o meu perfil, como é que as pessoas me viam em relação a ele. Depois que eu descobri isso, eu falei, nossa, dá para mudar, nossa, eu posso errar, e isso é bom. Então, inclusive, até nesse projeto que eu estou agora, eu me permito errar muitas vezes, porque eu sei que a cada erro eu melhoro, né? Cada erro que eu vou lá conserto, eu subi de nível. Então, hoje, isso para mim faz toda a diferença. Os livros que eu leio ultimamente voltam para esse autoconhecimento, as pesquisas que eu faço, porque hoje eu sei que é estratégico me conhecer. Porque se eu me conheço, eu sei onde eu vou falhar, por exemplo, num compromisso que eu posso ter feito. Vou terminar de ler 20 livros em um ano. Olha, acho que você não vai conseguir. Então, adequo aqui, porque essa é a sua meta. Então, fez muita diferença no meu relacionamento pessoal, profissional e comigo mesmo, sabe? Me deu mais segurança para falar de mim, das minhas qualidades, que eu sempre gostei muito de falar. Esse não era um problema. Não era um problema, não era. Eu sou leonina, gente. Leonina adora falar de si mesma, entendeu? Mas também dos meus defeitos. E que tudo bem errar. E que tudo bem não entregar uma coisa completa, porque a vida não é completa, né? Sim. A gente vai somando no decorrer ali da trajetória. Então, esse me autoconhecer me ajudou muito. Mas tem um ponto que eu julgo muito importante, que é a idade, né? A idade também te traz isso. Tem pessoas, exceções, que são maduras aos 20, mas a grande massa amadurece conforme os anos vão passando. Então, hoje, eu vou fazer quase 40 anos. Então, esse hiato aí em relação a minha percepção quando eu tinha 20, que eu não queria errar de modo nenhum, e 20 anos depois como eu estou, também deu um peso. A maturidade também traz essa oportunidade de você se autoconhecer e ser menos exigente, talvez, com a maturidade você aceita a vida, né? Então, você começa a entender, né? A partir dos seus aprendizados, né? Então, quando você traz aí essa questão de aprender com os erros, né? No Instituto Cairu é um dos nossos valores, é o nosso carro-chefe, né, Lu? E é uma coisa que parece tão simples, né? A gente olhar, porque na hora que a gente está contando, na hora que a gente está conversando, né, vem uma leveza, né? Mas o quanto nos desafia quando a gente se depara com isso. Então, você traz isso, né? Então, quando a gente se depara com errar, você aceitar. Eu acho que esse momento de aceitar e permitir aprender sempre, é onde você constrói a maturidade, né? Então, acho que tem elementos na vida que nem aos 20 anos maduros você vai conseguir ter. Você precisa viver, né? Isso mesmo. Você precisa viver para você ir construindo essa jornada e você
assumindo a responsabilidade da vida, né? E uma coisa que você fala que eu acho que é muito importante errei, tá tudo bem, né? Porque eu também tenho essa régua, assim, bem baixinha, sabe? Minha régua tá lá no, né, Lu? Bem baixinha. Muito baixinha. E aí, quase imperceptível. E aí, a hora que você começa a entender que não se trata do nível da régua, e se trata do quanto você aceita a vida, e o quanto você se conhece, o quanto você se permite que as coisas vão acontecendo, é onde a gente vai criando a jornada da vida, né? E quando a gente começa a falar de qualidade, né? O que é qualidade? Né? Então, quando a gente olha, por isso que no Instituto Cairu, quando a gente começou a falar de qualidade, começou a falar de Lean, e aí, o que tem a ver Lean com qualidade? O que tem a ver Lean com segurança? E, na verdade, tá tudo entrelaçado, né? Sim. Então, qualidade pode ter um conceito, né, que é o que um determinado grupo de pessoas de um determinado local vão ter como requisitos para consumir um serviço, para consumir um produto, mas, ao mesmo tempo, o Lean, ele traz o meio, né? Ele traz o como você olha diferente para isso, né? E aí, fala um pouquinho dessa sua jornada profissional aí, como que você já introduziu, aí você já trouxe como você conheceu a qualidade. Gostei da descrição, nunca consegui ficar com o cabelo arrumado, eu acho que o gente, controle... dá um close nela e vê se ela não tá... Ai, gente, hoje não. Gente, ela vinha com uma nós trabalhamos juntos por um ano e um pouquinho, né? Gente, cada vez ela vinha com uma combinação de cor. Que eu falava, gente, como ela conseguiu combinar essa cor e ficar tão bem? Eu lembro de uma vez que você foi de amarelo e lilás. Eu falei, nossa, eu nunca pensei nessa combinação. É o protótipo. Gente, é assim, a persona que eu tinha... da qualidade. Não, é a persona que eu vi passeando há 12 anos atrás, viu? E o cabelo continua arrumado. Só Deus sabe. Mas conte um detalhe desses últimos 2 anos aí na jornada de qualidade, como foi essa construção? Deixa eu pensar onde eu estava há 2 anos atrás. Eu estava voltando para uma instituição que eu tinha saído. Eu tenho uma característica muito peculiar de transição de locais de trabalho. Minha mãe fica louca com isso, porque minha mãe é de uma geração que carteira assinada com 50 anos era a cereja do bolo. Então, quando eu falo pra ela, mãe... Meta de vida. Era meta de vida. Ainda se pudesse um emprego público que te trouxesse uma estabilidade, aí fechou. Aí fechou. Eu era filha rebelde, que eu era concursada estadual e federal, né? Eu pedi exoneração dos dois. A minha mãe quase teve um infarto. Como assim? Você vai pedir exoneração de concurso público que nunca vai te mandar embora? Então, nesse meu decorrer aí de auxiliar de enfermagem até agora, eu passei por algumas instituições. E eu gosto dessas movimentações. Então, nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu acho que eu tô uma média aí de 2 anos em instituição. Eu entro com um desafio. Entrego o desafio. E aí, um anjo passa e fala, acho que estão precisando de você em algum lugar. Aí vem uma proposta, eu avalio e acabo indo. Mas tô trabalhando isso em mim para eu plantar mais criar uma estabilidade. Vamos falar lá no Lean, a gente fala padroniza, cria estabilidade para você dar o próximo passo. É isso, eu acho que eu tô padronizando os processos aí quando tá fazendo, não precisa mais de você, já cumpriu o seu papel. Então, há 2 anos atrás, eu tava fazendo uma transição contrária. Então, era uma instituição que eu já tinha passado, tinha ido para um novo desafio, recebi o convite para voltar e, de fato, voltei. Só que quando você volta para uma instituição, você não encontra ela do jeito que você deixou, né? É difícil. Então, eu encontrei uma qualidade desconstruída, vamos dizer assim. A gente tem esse problema hoje, né? Se a gente for pensar em grandes corporações, onde você tem rotatividade de alta gestão e a qualidade está ali dentro, e normalmente troca a alta gestão, a qualidade troca também. Então, essas mudanças, se você não tem uma cultura muito forte, você desconstrói, às vezes, um trabalho de anos, né? De décadas. E quando eu voltei, foi isso que aconteceu. E aí, voltei, 1 mês depois, teve uma troca de direção. Foi uma loucura. E aí, a gente trocamos aí por algumas gerências da qualidade, até que entraram
2 gerentes, né? Ela me pagou pra dizer isso, viu, gente? Essa parte também... Cara, gente, vou falar agora, pra vocês. Agora, gente... Agora eu vou começar a parte que ela me contratou pra fazer. Então, encontrei... Aí chegou Lu e Flávia, e aí foi uma mudança. Então, eu tava acostumada com uma qualidade que... Qualidade não tem resultado. Tradicional. Né? Qual é o resultado da qualidade? O nosso resultado tá na ponta. Isso parece tão amável, né? Seu resultado tá na ponta, eu tô trabalhando feito tão confortável. Cão. Como assim meu resultado tá na ponta? Não é possível. Hoje eu penso assim, mas não pensava não. Não é possível que eu não fiz nada que gerou um número. Não é possível. Hoje eu me faço essa pergunta o tempo todo. Qual é a ação que eu tenho que fazer para eu poder carimbar o meu nome lá? Foi a Fabíola que fez. Então, eu vinha dessa construção. Então, a qualidade não tem resultado, a nosso resultado tá na ponta. E vocês trouxeram essa desconstrução. E eu tenho que confessar, gente, que foi um começo doído. O que você quer com isso? Eu trago verdades nesse momento. Edita, Lucas. Foi um momento difícil, gente. Flávia e Lu tem o GD, o gerenciamento diário, que é ótimo, sabe? Eu uso isso, inclusive, na minha instituição agora. Mas é muito difícil para você que não está acostumado com rotina, com uma programação, porque a qualidade não tem isso, né? Reunião do dia. Quantas reuniões você tem isso? Tenho 10. 5, você não precisa... Não, 5 você não precisava estar, né? E as outras 5, você sai com reuniões programadas para resolver as últimas 5. Então, quando vocês trouxeram essa questão do gerenciamento diário, em que a gente precisava ter um planejamento do dia e avaliar o planejamento do dia anterior para ver se a gente tinha conseguido alcançar a meta, isso tirou. E aí, tô falando por mim, mas eu acho que posso falar pelo todo. Tirou. Tô representando a maioria, ou a totalidade, que tirou da zona de conforto. Porque força você a se dedicar um tempo para a organização, para um planejamento, que de fato a qualidade, na grande maioria, não tem. Te chamou para uma reunião, essa reunião tem que estar a qualidade. Mas qual o critério que você usou? Mas eu acho que tem que estar a qualidade. Às vezes você está lá, você nem sabe o que você pode agregar. Então foi um ano em que eu precisei me remodelar para entrar nesse novo modelo. Só que esse novo modelo não exigia só as minhas atividades técnicas, eu precisava ter algumas habilidades comportamentais também. Vocês trouxeram isso na própria avaliação de perfil comportamental. De entender, as pessoas estão te percebendo assim, mas eu não acho que eu tenho que ser assim. Mas então as pessoas estão te percebendo. Como é que você vai entrar ali no denominador comum? Então, eu comecei a buscar estratégias, formas de conhecimento para eu me capacitar em relação a isso. Então, foi um ano de muito trabalho, foi um desafio grande, né? Tudo que a gente precisou entregar no ano passado. Mas foi um ano que eu precisei me reinventar. E entender que, eventualmente, eu poderia me destacar em algumas coisas sem parecer que eu queria me mostrar, sabe? Isso acho que é coisa de mãe. Não faça. Minha mãe falava assim pra mim, mas você não pode ficar falando assim que você faz, que você tem isso. As pessoas vão achar você antipática. Não pode ficar se vangloriando. A gente tem que ser humilde, viu? Gente, isso é mentira, tá? Eu vou falar pra todas as mães, não incentive seus filhos a fazerem isso. Então, eu me entendi que eu poderia, sim, me diferenciar naquilo que eu tinha uma expertise maior. E aí, eu tenho uma fotografia de uma reunião que eu falei, nossa, essa aí eu acertei. Que foi que a gente fez nós fazíamos reuniões às segundas, né? Toda a equipe. E eu lembro que Flávia tinha pedido pra gente fazer uma organização para trazer um percentual. Lembra? Um percentual que a gente não conseguia achar nem por parte. Abertura dos números. Um percentual de entrega. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Um percentual de entrega. E eu via todas as meninas se movimentando e não, isso não dá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ter que dar. E eu lembro desse final de semana, nem contei isso pra vocês, né? Olha só, revelações. Eu lembro que nesse final de semana eu fiquei pensando nisso o final de semana inteiro e organizando como é que eu ia trazer. Eu tenho que trazer. Aí contava a tarefa, não dava certo, eu contava até que cheguei num denominador comum. Eu falei, nossa, isso aqui deu bom.
vai ser isso que eu vou levar. Aí eu lembro de chegar no dia e as meninas perguntando, mas como é que foi? O que que fez? Aí eu pensei, não, eu não vou falar agora. Eu vou falar só na hora da reunião. E aí teve a reunião e aí todo mundo não conseguia. Aí eu falei, bom, hoje eu vou ser a primeira a falar, que normalmente eu era a última. Hoje eu vou ser a primeira a falar e eu vou falar daquele jeito. E eu lembro que eu trouxe, olha, o percentual foi esse, foi esse, foi esse, foi esse, foi esse. Eu lembro dos olhares das meninas em relação ao que eu tinha trazido. E a movimentação que foi feita a partir daquilo, porque o ser humano não quer ficar para trás, né? Então, assim, não, se ela fez, eu tenho que fazer também. Até as partes mais difíceis, não, mas me explica como você fez, porque eu quero fazer também. Então, eu acho que essas mudanças forçam a massa, efeito manada, né? Força a manada ir de encontro para a evolução. E foi nesse dia, inclusive, que eu percebi a minha importância dentro do grupo para fazer movimentos como esse. De tipo, não, eu vou fazer porque vai dar certo, tem que dar. Se surgiu na cabeça de alguém a possibilidade, dá para fazer. E daí pra frente eu busquei isso, porque aí não era um aparecer por aparecer, não era um me destacar por me destacar, era me destacar com o objetivo e que eu queria o resultado. Nossa, eu estava trabalhando muito, eu precisava demonstrar aquilo. Então, esse último ano foi nessa construção que me deu base para o desafio que eu estou agora. Então, eu jamais teria feito isso se eu não tivesse começado esse ponto com vocês. E aí eu acho que a gente precisa reconhecer muito quem nos ajuda nessa trajetória e vocês nos ajudaram muito. Flávia me estimulou essa questão do mensurar e evidenciar o resultado. E a Lu me fez gravar um vídeo, gente. Você lembra? Eu sou a rainha do livro, eu adoro ler, mas a Lu adora mandar livro pra gente ler. Então, a cada avaliação, ela falava, eu vou te dar um livro pra você ler. E eu falava, meu Deus, mas não tô tendo tempo nem de cuidar da minha casa. Como é que eu vou ler um livro? E aí, eu também veio esse hábito novo pra mim. E aí, eu lembro de uma avaliação que eu falei assim, eu tô lendo um livro que fala sobre rejeição, porque eu tinha essa questão, né? O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. Aí a Lu falou pra mim assim, então não vamos ler um livro novo esse mês, não. Lê esse aí. E aí você me traz um resumo. E foi outra vez que eu falei, não posso trazer um resumo só. Tem que ser uma coisa diferente. E aí eu fui, li o livro, e o livro de fato é maravilhoso, chama Sem Medo da Rejeição. Já vou fazer uma propaganda, porque foi um livro que, mudou muito a minha vida, assim. E eu fiz um vídeo. Não, gente, fala de orgulho de chefe. Você não tinha orgulho? Gente, como não? Eu gravei um vídeo. E aí, na hora que eu fui mostrar pra ela, uma dica, viu, gente? Se quer impressionar o chefe, tem que ser disruptivo. Não adianta mandar aqueles relatórios lá de 30 páginas que ninguém lê, não. E aí, eu falei, eu fiz um vídeo. E aí, eu lembro de dar o celular na mão da Lu e ela ver o vídeo e eu comentar com ela. Esse é um grande objetivo meu que eu sempre tive medo de fazer, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar e agora eu não tenho mais. E daí pra frente também fez uma quebra, assim, ó, de lacre. E eu falei, depois que tem uma expressão que fala, não dá, depois que você viu, não dá pra desver. E eu tinha visto uma realidade diferente. E eu falei, opa, é aí que eu quero ir. Então, talvez, e posso dizer com propriedade, porque foram os últimos 11 anos e pouquinho da qualidade, eu nunca evolui tanto em 365 dias, gente. Isso é de verdade. Forçadamente, porque eu acho que ter lideranças que te empurram, e às vezes a gente precisa de um empurrão, né? Às vezes a gente precisa, tá, mão, vamos junto, de vez em quando você precisa, vai agora. Nada. Entendeu? Vai. É agora. Então ter lideranças que te forçam a sair dessa zona de conforto faz muita diferença na velocidade com que você vai evoluir como profissional e como pessoa. E eu sempre tive lideranças assim. E no último ano, foi demais, assim. Eu arrisco dizer que profissionalmente, acho que foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Em termos bem macro. Vou pagar até o almoço. Ia falar agora as cifras ficou alto, vamos mudar. Tá subindo. Era só o café da manhã, gente, agora vai ser um almoço. Peraí que a minha meta, talvez... Deixa eu pensar no que eu vou querer, que a gente vai tocando de uma maneira diferente. Mas você falou uma coisa aqui, de enfermeira assistencial, quando você viu, você era supervisora da qualidade.
E isso é uma realidade na maioria dos lugares, né? Assim, as pessoas são boas tecnicamente, então você faz tudo direitinho e vai para qualidade. E aí as pessoas chegam na qualidade e não sabem o que fazer. E os gestores da qualidade, que você foi como uma gestora, sabe menos ainda, né? Com certeza. E aí fica essa sensação de que trabalha. Eu falo, gente, a qualidade não é para fazer pelas pessoas. A qualidade também tem um trabalho. Sim. Porque senão a gente se mata de fazer pelo outro e não tem as entregas. Sim. Você sente isso? Você sentiu isso no seu novo desafio? Conta um pouco pra gente. Muito. Eu senti na transição. Então, eu lembro de dormir enfermeira da UTI pediátrica e acordar supervisora da qualidade. Eu acordei. Eu fazia pós-graduação. Tenho as minhas críticas relacionadas aos cursos de pós-graduação. Porque eu acho que eles não preparam você para o dia a dia. É isso. Você sai com uma bagagem teórica boa, mas como é que eu faço, né? Eu demorei meses para entender o que era um mapeamento de processo. E eu já estava dentro da qualidade. Não fazia sentido nenhum aquela ferramenta para mim. Não fazia. Então, eu lembro de ir nas reuniões e entrar com um caderno e sair com um caderno cheio de palavras que eu não sabia o significado. Olha que loucura! Você é contratada para ser gestora da qualidade que você não sabe o significado das palavras que as pessoas estão usando. Uma linguagem que dificulta tudo. Qualitez, né? Numa reunião, gargalo, que raio de gargalo é esse, gente? Só achava da garrafa. Como assim tem um gargalo no caminho? Eu, de verdade, imaginava um gargalo no caminho. Porque eu não entendia e não tinha ninguém para parar para me explicar. E, em contrapartida, a minha liderança direta, porque a qualidade normalmente responde para mais alta instância da instituição, também não sabia me dizer. Como é que eu poderia replicar esse modelo? E eu fui procurar, de fato, cursos que também não me agregaram em nada. Então, assim, foi o dia a dia. E eu faço uma crítica em relação a essas promoções que são pautadas no bom desempenho técnico, que eu acho que faz muita diferença, é importante, mas sem um acompanhamento. Então, assim, a instituição falha. Quando às vezes você transiciona um profissional que era muito bom tecnicamente, um enfermeiro exemplar, e você demite ele por uma promoção que ele não performou bem na gestão, a culpa é da instituição também. Quanto você acompanhou esse profissional? Quanto você pegou na mão? Sim. O quanto você explicou que era para fazer daquele jeito? O quanto você foi lá e corrigiu quando ele fez errado? Que é papel e responsabilidade, além da folha do RH, né? O que significa isso no exercício? É, né? isso, porque você tem lá uma descrição de cargo. Grande parte das instituições tem uma descrição de cargo. Mas não é aquilo. Não é. Quem é o seu mentor? E hoje eu venho estudando bastante em relação a isso, eu vejo quanto que faz diferença. Que foi o que muitas vezes vocês fizeram comigo. Quando eu passei por essa situação, eu fiz desta forma. Então, talvez você possa tentar dessa forma. Porque a tua experiência, às vezes, de décadas. Que você está me dizendo, não vai por esse caminho, porque quando eu estava na sua posição, eu fiz dessa forma. E a gente não tem isso. Isso traz um resultado muito ruim para os desdobramentos que a qualidade e a segurança pedem. Porque você tem uma lacuna gigante entre o gestor criar corpo, o gestor da qualidade que era um enfermeiro bom e virou um coordenador da qualidade, você tem uma lacuna grande para criar corpo, você precisa rezar para esse corpo que ele criou ser um corpo adequado, porque muitas vezes ele entra naquela prática do prancheta na mão, caneta. No inspetor, auditor, conforme, auditor, cara feia. Conforme. Tá não certo, conforme, errado. Tá conforme, certo, errado. Conforme, e volta daqui a 30, 60 dias, mas Que você ainda não fez? Eu tô apontando isso pra você pela segunda vez. Você ainda não corrigiu? Eu tenho que corrigir junto comigo. Tudo bem, você tá falando pra mim que isso não dá certo? Como é que a gente faz junto? Me explica, porque eu não sei fazer. Hoje eu vivo muito isso. De estar com gestores que estão em cargos de gestão, mas não foram preparados para estar lá. E aí você tem uma frustração grande pessoal, porque o outro fica se sentindo, meu Deus, mas não tô conseguindo entregar nada, tudo que eu faço tá errado, não tenho feedback no tempo certo, como é que funciona? E profissionalmente ele não desenrola. Então, assim, eu tive uma grande dificuldade, vou falar para vocês que lá pelo segundo, terceiro ano foi quando eu comecei a me sentir mais segura, mas olha quantos dias. Tempo, né? Olha o quanto que eu poderia ter agregado mais à instituição onde eu estava
se eu tivesse tido um acompanhamento e suporte, né? Você tem a disposição para aprender, mas precisa ter alguém disposto a te ensinar. Então, para mim foi difícil, e para os gestores de hoje em dia, dos gestores que eu acompanho na qualidade, nós temos ilhas de excelência, mas a grande massa está nesse contexto aí, de muitas vezes não saber desdobrar minimamente um manual. E tem um elemento que você trouxe ali que me preocupa muito dentro dessa jornada da qualidade, porque no Cairu a gente tem a qualidade lá na ponta, né? Qualidade, segurança e entrega de valor para o paciente, né? Então, ainda quando a gente tem um bom profissional que faz essa rota para a qualidade, não é o ideal, lógico, no sentido de desenvolvimento de pessoas, de preparo para atuação dentro da atividade. Mas hoje eu tenho visto uma realidade que eu não via há alguns anos atrás, que é as pessoas saindo da formação sem experiência na prática clínica, indo para a qualidade. E aí o tal do gargalo, eu acho que ele fica só aumenta. Virou poço. E aí eu fico me perguntando, porque a qualidade não tem a função de execução da prática assistencial, né? E tanto que na nossa reunião dessa semana foi interessante, quando a gente começou a falar de interação entre as áreas, da qualidade do nosso trabalho, e aí as meninas falaram, mas pessoa tal que não é da assistência, que é administrativa, não vai poder fazer auditoria clínica? Né? Não pode? Como que isso está relacionado? E é interessante como para você construir isso é um desafio. Sim. Porque, na verdade, você não tem que ter conhecimento a ponto de tomada de decisão na prática, mas você tem que ter um conhecimento do trabalho a ser feito, né? Então, não adianta eu querer ser um gestor da qualidade se eu não conheço profundamente o trabalho, né? Então, acho que quando a gente fala do Lean, né? E aí volta aí o tal do Lean, né? O Lean. O Lean né? da Flávia. O Lean da Flávia. Eita, nós. É algo que foi me fascinando. Por quê? Porque ele traz o como. O Lean traz o como. E um como simples de aplicabilidade no dia a dia. E o John Schuch fala uma coisa muito interessante, que é respeite o trabalho, né? E aí, se as pessoas não conhecem o trabalho e não se dedicam, como você falou, o mapa de fluxo de valor, o mapeamento de processo, para mim não fazia sentido nenhum. Por quê? Provavelmente era um papel para a parede, era um papel para mostrar para o avaliador, era um papel, né? E o quanto esse papel faz conexões de ideias para entrega. Sim. As pessoas não usam as ferramentas para aumentar a capacidade de enxergar. As pessoas usam as ferramentas para mostrar para o avaliador. E aí volta um outro ponto que é o propósito. Então, desde o começo a gente está falando de propósito, né? De se autoconhecer, de entender papéis e responsabilidades dentro da liderança, nessas transições. E se a gente não tem um propósito claro, dizia Alice lá, né? Já tô ficando até velha, preciso mudar uma frase, arrumar uma mais bonitinha. Mas se você não sabe o caminho que você quer ir, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, para que eu vou me conhecer? Para que eu vou me colocar numa zona de desconforto se eu não quero fazer escolhas, né? Mas é interessante aí como essa jornada vai aumentando a nossa capacidade de enxergar. E tem um outro tipo de gestor da qualidade, que é aquele que estuda muito, sabe muito, tem ferramentas maravilhosas, mas que não envolve as pessoas. Tem. Né? E são as pessoas que dão resultado. Então, às vezes, você fala, nossa, que legal. Eu, avaliadora, falava, nossa, que legal, quero logo chegar lá na unidade de internação. Chegava lá, aí você faz aquilo. O que é isso? Mas, gente, mostrou lá como se fosse super... E era muito legal, mas não chegava na ponta, né? Não chegava. Então, às vezes, a régua de vocês é muito alta, e eu falo para vocês, feito é melhor que perfeito, porque às vezes poucas coisas que chegam na ponta têm mais impacto do que grandes ferramentas, né? Então, às vezes tem muito gestor da qualidade que sabe da aula, da ferramenta, mas então me ensina aí, senta aqui comigo, faz comigo. Aí já não sabe, né? Não tem relação com o outro, né? Não tem relação, né? Não tem disposição para... Você não precisa saber tudo, mas você precisa sentar lá e fazer perguntas. Tem que chegar até o outro, conhecer o outro, viver com o outro. Valorizar o que ele já tem. Sim. Para poder construir com o que ele pode, né? E aí você conecta pessoas. E se permitir dizer que você não sabe, né? E isso para a qualidade é um problema, né? Desafio, porque a qualidade que dita a regra, como que ela não sabe? É isso. Então, eu tenho uma preocupação de ser desvalorizada, né? Ou
cair em descrédito. Nossa, mas como ela não sabe isso? Nossa, gente, eu não sei tanta coisa o tempo todo. Então, às vezes, não é minha formação, por exemplo, tecnologia da informação. Eu não sei. E tá dentro de um manual. Eu preciso entregar. Mas eu não sei. Eu não fiz formação em TI, eu não sei dados, eu não sei software, eu não sei nada. Mas eu preciso ajudá-los. Então, eu não sei. Você me ensina? Vamos aprender junto? Mas a grande parte dos gestores da qualidade não sabe dizer isso, né? E não vai fazer junto porque tem medo, né? Que é o que você está falando, né? Quando a gente fala dos estilos de liderança, verdade. E o Lean é isso, é ir fazer junto. E às vezes o mais interessante é que a gente vai junto sem também saber ao certo o que vai dar. Porque Exatamente. quando você não vem com um script tão engessado, tão estruturado, você permite a construção. E permitindo a construção é o melhor caminho. E o melhor caminho é aquele que é feito, né? Que é o que você consegue realizar, né? E não aquilo que você pensa, né? Por isso, muita gente entra, você vê grandes discussões quando você fala, faz o GD, mas o que é o GD? E ainda o GD ele tem uma evolução que é ir para o visual. Aí as pessoas, eu já faço no computador, para que eu vou pôr esses negócios na parede, né? E, na verdade, é você tirar da abstração do seu pensamento daquilo que você tá achando que acontece e trazer para o concreto, né? Assim, quando o perfil comportamental começa a olhar, que você acha que você tá passando uma coisa, mas a hora que você faz o teste, você vê, não é bem isso que você tá fazendo. Você tá fazendo um esforço maior, menor, mas você conseguir navegar e construir com as pessoas, né? Porque como a Lu falou, são pessoas, né? As pessoas que fazem o trabalho e respeitando o trabalho e indo com as pessoas, saem coisas fantásticas, né? E sabe o que é muito legal nessa coisa de autoconhecimento? Que você entra para se conhecer, você põe essa ferramenta para te ajudar a se conhecer, né? Mas você começa a fazer leitura do outro, né? Então a pessoa passa, conversa com você 5 minutos, você já fala, aquele lá é esse dominante. perfil aí. E aí você já que sabe. Ele fala demais, fluente. Já As sabe. principais características. Você né? sabe como lidar, como conversar, de que jeito você vai abordar E daí essa você conecta pessoa. com as pessoas, porque você está respeitando o que ele tem Você e o que ele entender, precisa. é isso. Eu tô conversando com a Lu hoje, disse que eu tô, na verdade, fazendo uma pós-graduação de gestão de pessoas. E tem uma aula com o Robert Cialdini. E ele contextualiza o livro dele, Armas da Persuasão. E ele fala exatamente isso. Você quer que alguém faça algo por você? Você tem que fazer primeiro. Então, você precisa gerar uma conexão com essa pessoa primeiro, para ela te entregar alguma coisa. Porque senão, ela vai falar, mas por que eu vou fazer isso para Flávia ou para Luciane? Ela chega aqui, fala, você tem que fazer, eu fiz isso há 10 anos, chega aqui e fala que meu trabalho tá horrível, ainda me manda fazer diferente? Não, preciso criar uma conexão. Por isso que eu percebo que gastar um tempo, às vezes, conversando com a pessoa, até ouvindo um pouco das dores. A gente sabe que, eventualmente, alguns gestores questionam, né? Queixam demais. Mas ele precisa sentir que você tem empatia e entende o lado dele em relação àquilo. Porque quando você faz isso, você consegue torná-lo personalizado. Ele trouxe até um estudo que falava num restaurante em relação às gorjetas. Então, a família sentava, almoçava e depois ia embora. Gorjeta, 1%. Aí ele falou, vou fazer um teste, vou dar uma bala, vou deixar uma bala. Então ele trazia a conta e trazia uma bala só dentro e deixava. Então a pessoa abria a conta, pegava a bala, beleza. Aumentou 3%. Aí ele falou, vou fazer outro teste, vou trazer a conta e vou entregar a bala pessoalmente. E aí aumentou em 6%. Aí ele vou fazer outro teste. Eu vou lá, vou entregar uma bala e vou sair da mesa. Então ele falava assim, Flávia, Lu, obrigada por vocês terem vindo. É muito importante que vocês estejam aqui, voltem sempre. Tomo uma bala para vocês. 10% de aumento. Aí ele foi e fez diferente. Ele falou assim, oi Lu, tudo bem? Obrigada por vocês terem vindo. Toma uma bala. E ia, dava 2 passos e voltava. Mas como vocês são clientes especiais e fizeram a diferença, nos escolheram, eu vou te dar mais uma bala, 20% de gorjeta.
Então, é assim, é o retorno do outro em se sentir especial, porque no fundo o ser humano quer isso, né? Eu quero me sentir diferenciado, eu quero entender que eu sou especial para vocês, que vocês me tratam de um jeito diferente. E a qualidade tem esse desafio, né? Porque é fácil tornar o meu chefe especial. Pensa tornar um hospital especial, né? Porque a gente conversa com todo mundo. Então, a gente também tem que ter essa coisa de relacionamento forte. E você dividir isso com o gestor, sentir dele também, trazer empatia, muda muito o seu resultado. Entendeu? Muda muito, porque o que você propor, ele vai aceitar. Diferente das qualidades antigas, que era assim, tem que fazer. Ou então, tem que fazer porque a diretoria quer que faça. Quando vocês ouvirem isso, gente, é mentira, viu? A diretoria não mandou, não. Nem sabe desse papel. Nem sabe. Tá dando carteirada, eles nem sabem. Então, assim, eu acho que é um jeito novo de se fazer qualidade. Que é o que eu tenho muito trabalhado no Você em Alta. Gente, sai da caixa. Pensa diferente. Você não tem que só saber qualidade e segurança. Você tem que saber negociação, você tem que saber se vender. Você está vendendo uma ideia a todo momento. Todo momento, uma mudança de processo, um projeto novo, você está vendendo uma ideia. Você tem que trabalhar empatia, você tem que conhecer perfil comportamental. E isso, as pós-graduações não trazem. Qual pós-graduação que você vê isso no currículo? Você se preocupa com conteúdo técnico. Você não vê, você não... Sozinho, né? que sozinho ele não faz nada. Não que o técnico não seja importante, mas se ele não tiver conexão com pessoas, É isso. ele vira o papel. E a qualidade tem que ser ganha-ganha, né? Eu já trabalhei numa qualidade que era a sala de crise. Tudo que acontecia no hospital, o povo ia lá chorar, contar, tinha uma mesa redonda. Aí sentava, chegava e sentava. Eu já olhava para a qualidade para alguém sentar junto. Porque é aquela hora que faz a terapia. Exato. Mas Entende as dores. você né? ouvir, você entender as dores, você sabe como ajudar. É ganha-ganha, né? Exato. Então, às vezes a gente tá cobrando uma coisa, e eu uso muito a expressão jogar a rede, recolher a rede, né? Quando as coisas não estão boas, gente, vamos recolher a rede. Vamos fazer o nosso trabalho aí do dia a dia. Vamos escrever trabalho pro congresso. Mas agora não tá na hora da gente... já tá tudo alterado os humores. Ainda a gente vai lá fazer mais cobrança. Não é hora. Vamos recolher a rede. Depois a gente vai. Então, saber a hora de lidar com as pessoas, né? Faz muita diferença. Muito, muito. Principalmente na véspera da visita, né? Não adianta tá cobrar nada. O avaliador tá chegando, não adianta cobrar nada. Tem que ir lá e dar É igual abraço, estudar café. na véspera de prova. Você acha que você vai absorver alguma coisa, né? Nada. Não dá. Deixa tranquilo. Faz a noite do dia do... Vamos falar da família. Não quero falar de visita. Ai, mas eu vou mudar esse processo, eu quero mudar. Não dá. Acredita em mim, não dá tempo. E a gente vê as pessoas adoecendo o tempo todo, né? Burnout veio aí a todo. Por quê? Pontos de descompressão, a gente foi começar a discutir isso na saúde com o Covid, né? Só que não é uma coisa nova na nossa área, né? É algo que vem há muitos anos e a gente não tem inteligência emocional de trabalhar com isso, né? E aí você acaba vendo uma série de comportamentos que prejudicam o trabalho, que prejudicam a assistência, porque você não acaba conseguindo estar inteiro ali para a execução da atividade, né? É isso mesmo. A gente acabou falando bastante de desafios, né? Nossa, Vários. bastante. Agora vamos falar de motivos para comemorar. Nossa, gente. Sucessos Coisas da boas. qualidade. Que você viveu, que você tem vivido. Olha, o ano passado foi um ano de grande sucesso. Eu vou guardar 2022 para a vida, gente. Dá até uma emoção. Que bonitinha. Porque acreditar um hospital em uma metodologia já é bem complexa. Em 3 é difícil, né? Um é pouco, 2 é bom, mas 3 já é demais. Em 5. Entendeu? Em 5? Em 5 hospitais, dava pra todo mundo aqui não tá sabendo o nome, entendeu? Não tá gravando esse podcast. Tudo fazendo tratamento, entendeu? Nós tínhamos motivo. Mas uma em especial, pra mim, foi mais desafiadora, assim, porque era uma acreditação bem específica de que eu não sabia nada. Nada. Então, assim,
é mais simples pra gente que é enfermeiro entrar, por exemplo, para fazer uma acreditação em que eu tô olhando padrão, requisito. Você fala o sistema, né? Que não é um sistema especializado. Isso, de UTI, de unidade de internação, de pronto-socorro, tá tudo bem. É o mesmo processo, né? Se a gente for, salvo algumas especificidades, é o mesmo processo. Mas esse era muito difícil, porque não era a minha formação e era muito diferente do que eu tinha vivido. Então, gente, eu chorei muitas vezes. Eu acho que se Deus for passar o telão da minha vida naquela época, muitas vezes, com meu marido mesmo, eu falava, mas por que isso veio pra mim? Eu não vou conseguir dar conta disso, eu não entendo o que esse manual tá falando. E não entendia mesmo, porque eu ainda tava na minha descontaminação, posso dizer assim, do quero fazer tudo sozinha. Então, quando eu entendi que eu poderia chegar no outro e falar, me explica, eu não sei isso. E, gente, eu falei isso muitas vezes ao longo daquele ano, muitas vezes. Gente, eu não tô entendendo o que vocês estão falando, vocês podem me explicar? O que significa essa sigla? Eu não sei. E eu acho que essa empatia do gestor, talvez, se ver em mim um momento que ele tenha passado, quando alguém da qualidade foi lá falar pra ele alguma coisa, ele falou, não tô entendendo, agora a menina da qualidade tá falando que não tá entendendo, eu vou ter uma empatia com ela, eu vou explicar, que alguém me explicou em algum momento. Então, pra mim, foi um grande desafio, uma grande vitória. Eu acho que as outras também foram, mas essa foi muito. E começar o projeto do Você em Alta, e esse projeto nasceu no ano passado, junto com vocês, também foi um grande desafio e uma grande vitória. Porque eu já estava fazendo alguns cursos relacionados à alta performance, porque eu queria performar melhor no que eu estava fazendo. E aí, em uma das avaliações, né? Eu era a pessoa que mais fazia avaliações. Isso aí é um ponto pra mim. As meninas falavam assim pra mim. Tinha a Mônica falando assim, dá pra você parar de ficar lendo esses livros um monte, a gente tá ficando pra trás. Lê um pouco mais devagar. Porque a cada entrega o resumo aí. Porque a cada entrega de livro, a gente voltava, né? Com a Luca Flávia. Então, assim, eu terminava um livro, eu já voltava. Então, eu entreguei muitos livros e aí depois vim falar do curso que eu tinha feito. E aí a Lu me deu esse desafio, que eu fiz assim primeiro. Sabe aqueles 5 segundos que você fala, meu Deus, corro ou digo que sim? Ela falou, você não quer então montar um grupo? Porque você explicando, você aprende 2 vezes. E isso faz muito sentido e é verdade. E aí o Você em Alta nasceu um grupo inicialmente de estudos. Mas aí, entendendo essas necessidades todas e de todo esse contexto que a gente está conversando em relação a habilidades que não são só habilidades técnicas, eu falei, olha, é isso aí que eu preciso fazer. E aí eu encontrei o propósito, que era uma coisa que eu não entendia muito bem. As pessoas falam assim, qual é o seu propósito de vida? É uma frase bonita que alguém inventou ali. Encontra o seu propósito, que meu move Deus, você, né? O meu tá onde? Não tô conseguindo achar. E hoje eu tenho um propósito, que é ajudar esses profissionais a atingir a alta performance com outras habilidades que não técnicas, que é o que eu trabalho muito dentro do Você em Alta. Eu posso falar para todos os profissionais de saúde coisas que eu sei que me ajudaram na minha transição de carreira, na minha jornada profissional, a me destacar, a ter mais resultados. Então, essa foi uma segunda grande vitória em relação a isso. Uma outra que eu julgo muito importante também foi a minha organização do tempo também para minha família, sabe? Talvez a mais importante, porque esse meu autoconhecimento, essa minha busca por entender melhor, priorizar, deu mais tempo para eles. E de tudo isso que eu conversei com vocês nesse período, todo o sentido da minha vida está neles, né? Eu ouvi esses dias e entendo muito bem. Se você tem uma família estruturada, e não tô falando da família tradicional, tá, gente? Mãe, pai, ou avó, essas coisas. Uma família, sabe? Mãe, pai, tanto faz. Pessoas que se amam juntos. Se você tem ali uma família estruturada, todo o resto vai bem, né? Por mais que você tenha desequilíbrios no trabalho, porque você tem para onde voltar,
né? Você tem para onde colocar, ligar a sua bateria ali, sua tomada. E falar, recarreguei, consigo mais um dia. Então, priorizá-los me fez performar mais no trabalho. Porque eu tenho hoje uma qualidade de vida boa, familiar. Que quando eu queria fazer tudo, eu não tinha, né? Não tinha tempo para eles. Não tinha. Quantas vezes eles chegaram para me buscar no estacionamento às 6 e eu saía às 10? E eles no carro. Quantas vezes a Mariana almoçou, jantou na lanchonete, né? Porque eu estava trabalhando. Então, eu aprendi a fazer gestão de tudo isso. Então, eu tenho essas 3 grandes vitórias, que são grandes mesmo, sabe? Eu acho que o projeto do Você em Alta, a entrega das certificações, mais tempo com a minha família e me conhecer melhor. Porque eu não vou falar pra vocês que eu não tenho medo, não. Eu tenho medo todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho medo. Eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Todos os dias antes de uma live, eu tenho medo. Meu Deus, será que vai dar certo? Esses dias eu falei pro Júnior, você vai entrar, né? Porque eu vou fazer live só pra você, mas eu vou fazer. Preciso do público, nem que seja um. É isso aí, você entra e você me faz pergunta, pelo amor de Deus. Então eu tenho medo todos os dias. A diferença do meu resultado é que eu continuo mesmo com medo. Eu continuo... O medo não te mobiliza, ele te motiva. Mesmo que eu erre, eu continuo. Vai com medo mesmo. Vai com isso, vai. Eu vou. Lá. Eu tenho ido. Se deixar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Né? Eu ia falar, eu tô aqui, vai embora. Gente, eu gosto Falta de falar. de assunto não tem. Abrir o espaço, cada um vai na sua viagem, né? É sempre muito bom, muito bom. Mas comemorar é algo que ainda me desafia, né, Lu? Né? Reconhecer as pequenas questões da vida, né? A gente, às vezes, comemora os grandes resultados, né? Mas tem outra comemoração, né? Eu brinco, nunca tirei tanta foto nesse último ano, então 2022, né? Foi um ano de hiper mega registros. Mas agradeço porque registrar os fatos faz com que crie boas memórias. E eu li o livro, né? Aquele da Ana Cláudia Quintana lá, né? Em relação ao envelhecimento, né? Não só, né? De como você se prepara para envelhecer. Agora não me vem o título. Mas uma das questões é essa, né? O quanto você cria boas memórias para que na hora que você não tenha mais o que fazer, que vai chegar um dia, não quero ir na cama de hospital não, prefiro ficar lá na minha casa. Prefiro na praia. Também, na areia, pode pôr em qualquer outro canto. Mas no dia que você envelhecer, como que você tá? Ela até usa uma coisa interessante, que é como você tá preparado para ir pro deserto, né? Como que você se prepara, né? E como você se prepara para envelhecer, né? E aí você registrando boas memórias, comemorando a sua jornada, você vai ter o que lembrar, né? Não vai ter só um assunto, né? Que a gente fala, nossa, velha, é tão chato, né? Fala sempre as mesmas coisas, né? E aí me fez sentido que são coleções de memórias, né? Então tem algo que a vida não nos tira, né? Que eu acho que é a grande riqueza do que faz nos mover, né? Sim. O quanto a gente faz hoje para construir essa jornada, né? Naturalmente é mais fácil a gente sempre lembrar do que é ruim. Sim. Do que é ruim a gente não esquece. E o bom a gente a alimenta gente isso, precisa né? criar o hábito de comemorar, né? Porque se deixar só pro final da jornada é muito sem graça. Você vai lá, você chega e agora? Acabou. Mas o quanto de transformação tem na jornada, o quanto de coisa legal que tem na jornada, né? Que eu acho que até uma coisa que eu comecei a fazer, não contei pra chefe Lu, mas eu comecei a fazer o tal do pote lá, da tal da comemoração, sei lá o nome do tal do pote de gratidão, mas pra mim foi a pote da felicidade, não lembrava o nome, então eu pus felicidade mesmo. O desafio é você enxergar boas coisas nos momentos ruins, né? Que é esse aprender com os erros, né? Então, a gente falar naquele dia que a gente tá bem, tá alegre, a gente acha uns 30 motivos, né? E aí, a chefe Lu postou lá, se eu te perguntar hoje, quanto tempo você faz, como que é? Pra você falar de coisas boas. Das coisas boas da vida, quanto tempo você demora pra se colocar na lista? Aí eu respondi pra ela, eu falei assim, 5 minutos. Ela falou, você tá boa, né? Daí eu ia responder, mas pra resposta eu sou meio atrapalhada, mas graças ao pote da felicidade, porque você vai guardando memórias ali, né? Você vai tirando da mente e vai registrando, e isso fortalece com que você recorde, né? Você ainda não abriu? Oi? Você já abriu? Não. O pote? Vai abrir só eu abro, fecho. Não, minha política, ela é meio atrapalhada. eu faço do que eu lembro.
usei com isso. O quanto me desafia escrever o dia que eu não tô bem, né? Porque eu tenho o hábito de fazer diário e é uma coisa boa pra mim. Mas a hora que eu começo a reler os momentos que eu passei, sempre tá com o peso da dor, né? E aí o quanto, né, você naquele dia, não, agora tem que achar alguma coisa. Nem que seja por respirar. E teve dia que eu pus respirar, teve dia que eu coloquei acordar. Que são maravilhas da vida que a gente não reconhece porque a gente tem abundância. Em teórica abundância, né? Porque a gente sabe que um dia isso finaliza, mas a gente não tem certeza do quando, mas a gente não se prepara. Mas é desafiador. Mas é motivador ao mesmo tempo, que é isso que você traz. O medo não pode paralisar, o medo tem que te impulsionar. E quando ele te paralisa, você tem que entender por que isso tá acontecendo, né? E repetir pra você, tá tudo bem, as coisas vão caminhar, vão continuar, né? Você sabe que eu li um livro que chama Poder do Subconsciente. Eu esqueci o nome do autor. Alguma coisa Murphy. E ele fala desse pensamento. Então, assim, o quanto o seu pensamento atrai aquilo que você pensa mais. E o quanto que você tem que treinar a pensar. Então, às vezes eu lembro de ouvir as pessoas falando assim, nossa, mas tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado, eu fiz, não entregou certo, e é uma preocupação. E aí, tá vendo? Eu falei pra você que ia dar tudo errado. E deu. Mas por quê? Aí ele coloca o consciente e o subconsciente. E aí ele fala que o consciente manda e o subconsciente obedece. Que ele é um funcionário muito dedicado. E ele não diz pro chefe se tá certo ou se não tá, né? Você tá mandando, eu vou fazer. Então ele entende que o que você pensa mais, de fato, é o que você quer que aconteça. Sim. Então ele vai contribuindo para que você atinja aquilo. Então, essa coisa de você ter frases que te lembrem, sabe, do seu propósito, que você é feliz, que você é próspera, isso atrai para você, sabe? Faz o universo se mover em relação àquilo. E esse livro é bacana porque ele traz muitas passagens da Bíblia comprovando de que, o seu pensamento é a força motriz de tudo que vai te acontecer. Marco Aurélio trazia, né? Se for pegar historicamente, né, isso... As palavras têm poder, né? Demais, tudo começa aqui, ó. Então, assim, o quanto você sonhou? Eu lembro que nesse grande desafio aí, da acreditação, especificamente essa, por quase 1 ano, eu fui e voltei no meu carro, olha que loucura, ouvindo uma música e imaginando como seria o dia. Eu tinha tudo desenhado. Eu tinha como um avaliador ia falar quantas não conformidades ele ia dizer que tinha. Eu imaginava, por exemplo, o fechamento. Eu imaginava as pessoas me cumprimentando. Eu imaginava ganhando um presente. Eu imaginei tudo. Gente, no dia foi tudo igual. Do mesmo jeito. E eu falei, nossa, dá muito certo, porque você envolve o pensamento com emoção. É sério. Mas bem que falo, tudo que você joga no universo volta pra você, não é? A gente só tem que ser inteligente pra pedir a coisa certa, né? E uma capacidade, agora eu tô lendo um pouquinho do Marco Aurélio, um livro Arte de Viver, é bem interessante. E aí tem uma das colocações que ele faz que eu achei fantástica, que é assim, nós não temos problemas. Nós criamos problemas. Sempre. Por quê? A vida é cheia de fatos. Como você vai reagir frente àquele fato é a sua escolha. Então, se você escolhe uma reação de vítima, de qual seja, né? E eu falei, gente, fantástico. Escrevi, tá lá no espelho do banheiro, tá na cabeceira. Por quê? A vida é isso. A vida são cheias de fatos. E o peso que a gente dá a ela, o que a gente mentaliza do que a gente vai querer, é o que o universo vai retornar. E não só retornar, é a tua capacidade de bem-estar naquele momento. Você vai fazer escolhas. Só que é um exercício que vamos combinar, né, gente? Conversinha bonita. Treino. Treino. Você tem que ser atleta profissional nessa conversa. É dificílimo. Mas é possível. É possível. Então, assim, quanto você quer? Isso aí. Bora lá. Estamos já partindo para as nossas mensagens finais, né? Olha lá, qual seria... Nossa, gente, foi tão rápido. Qual seria? Que deixar, nós vamos embora. E aí, que mensagem você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes? Desafie-se e saia da zona de conforto. Gente, tem uma frase que eu ouvi a minha vida inteira que parecia ruim, mas hoje eu vejo que é muito boa. Arrume sarna para se coçar.
Entendeu? Se você tem um desafio e um sonho e você quer, e talvez aquele ambiente não seja adequado, mude de ambiente, não tenha medo de mudar. É muito mais fácil você criar hábitos novos, você se transformar num ambiente que te fomente a transformação. Porque senão a força que você tem que fazer para poder ir contra todos é muito grande, é nadar contra a maré, literalmente, sabe? Isso é foda. Então, se você tem um sonho, lute por ele, porque eu creio muito que Deus não põe sonhos nos nossos corações por acaso, né? Então, se algum dia você pensou em algum sonho, de fato ele pode acontecer, mas a gente precisa se mover, independente das percepções do outro, independente do que o outro vai falar, independente de quantas vezes você precisar recomeçar de novo, recomece. Cada recomeço você está mais próximo do seu objetivo. Então, assim, esse é um conceito que eu trago na minha vida muito forte para mim. Falo, olha de onde você saiu. Eu comecei esse projeto do Você em Alta, que não tinha esse nome, em 2019, gente. 2019. E aí eu comecei a falar sobre, e aí tentei fazer junto, não deu certo. Quando foi 2020, eu tentei de novo e não deu certo. 21, eu tentei de novo e não deu certo. Olha, eu comecei ele em 23. Posso só te ajudar? Deu certo. Deu certo. Porque esses degraus foram necessários para que você voasse agora em 22, em 23 Exatamente. E dali para frente. E né? quando eu olho para trás, eu vejo quanto eu evoluí. Então, em 2019, eu tinha uma ideia vazia, assim. Como você vai fazer? Não sei. Como você vai fazer? Não sei. 2020, 2021, eu tentei e gravei algumas coisas, mas aí também não deu certo. 2023, eu não paro nunca mais. A não ser que o Senhor fala, filha, deixa pra trás, aí eu deixo. Mas se não, eu não paro. Quantas vezes eu precisar recomeçar, eu vou recomeçar. Então, assim, acreditem no sonho de vocês. Procurem ambientes que floresçam. Vocês não são uma árvore. A gente não é uma árvore, não tá plantada num lugar. É o que a Flávia trouxe. Nós temos a responsabilidade de nos respeitar, sabe? Então, assim, se não tá bom, mude. Troque. O universo conspira para trazer para vocês ambientes em que vocês vão prosperar. É só vocês permitirem. E se conheçam. Na hora que a gente se conhece, a gente consegue fazer essa transição com mais facilidade. Não que vai ser com menos dificuldade. Sempre mas tem dificuldade. Fica mais claro qual é o caminho que você segue. É isso. Diga lá, chefe. Diga lá, chefe. É uma reflexão de vida, qualidade de segurança é isso, junto com o Lin, junto com o Cairu, junto com o Fabiola. Quem achou que a gente ia ficar falando de conceito de qualidade? Ó, não. Hashtag isso aí todo só que mundo não. sabe, Todo né? mundo sabe, gente, é mais do mesmo. Mais ou menos. E eu acho que se a gente fizesse uma enquete, colocasse ali embaixo, ó, o que é qualidade? Eu vou falar pra você. E assim, qualidade na prática. Ia Você colocar vai lá, os conceitos. Você vai lá pra você ver, né? A percepção ia ser interessante. Mas pergunta das dores. Pergunta Que é quais qualidade? são. Qualidade é aquela menininha que vem com aquele papel chato me encher o saco. Aquele impresso novo. Aquele impresso novo, mais protocolo. um papel. Pergunta das dores dos gestores da qualidade para você ver. O quanto vai aparecer de coisas que a gente nem sabe que, sabe, precisa ser resolvido e a gente guarda. E aí entra... Eu poderia até montar um grupo aqui, eu tô pensando, ó, terapia com qualidade. A gente já faz isso, né? Não é A nem gente já formada, faz, não é né? nem formada. Habilidades adquiridas. A Verdade. gente já faz, sim. Então, Fá, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua família, de ter autorizado ela vir num sábado. Mas é muito importante as pessoas... A gente acredita na prática, né? Ouvir as pessoas falar que faz a diferença. Porque só dar aula é fácil. Você pega lá o conceito e fica replicando, mas... Mostrar que deu certo, mostrar que você fez, que teve desafio e teve sucesso, né? Que vale a pena é a jornada. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Você sabe que você sempre pode contar com o Instituto Cairu, que a gente está lá acompanhando você em alta e a gente torce para ser muito sucesso sempre. No que a gente puder ajudar, a gente está sempre aqui. E a gente espera ter outras oportunidades para conversar com você de outros assuntos. Mas não terá, gente. Quando eu fui pedir minha demissão,
Eu falei pra assim, ó, eu tô deixando essa instituição, mas eu não gostaria de deixar a Flávia e a Luciane. Dá pra combinar de ser assim? E de fato, vocês são pessoas que eu levo no meu coração com muita gratidão a Deus, assim, por tê-las colocado no meu caminho. Porque vocês fizeram a diferença na minha vida. Então, quando vocês entrarem lá na página, gente, sigam o Você em Alta, _performance no Instagram, por favor. Quando vocês entrarem na página, vocês se percebam lá. Porque muito do que tá lá tem vocês também. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Talvez aconteceria o que aconteceu comigo sem vocês? Talvez. Mas eu acho que não teria a emoção que teve com vocês junto comigo. Então, assim, mesmo que vocês quisessem me deserdar, não daria. Uma frase que eu sempre ouvi, não existe esse filho. Não é isso não mesmo, eu sou filha eterna. Qualquer um, filho do cabeça. Eu sou filha eterna. E olha, meninas, Tá eu sou a mais querida, viu? Vixe, Maria, agora criou a relia. Então, bom. Obrigada, Fá, pela gentileza, pela dedicação, a família da Fabiola em ter permitido, que a gente sabe que é um tempo precioso, né? E espero vê-la novamente, muito mais vezes, com outros temas, não só aqui, como aí em outros lugares também. Tô super disponível, gente. Então, gente, muito obrigada. Façam seus comentários, curtam lá a página da Fabi. Acompanhe aí. Fazia tempo que a gente não fazia o CairoCast, né, Mica? Mas a gente vai voltar, tá bom? Porque antes ela tinha vergonha, agora ela nem tem. Nem né, para Lucas? de falar, nem ela para nem de para falar. de falar. Olha, a hora já vendo? foi. Mas muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.